Esta apresentação mostrará as operações de adição e subtração, multiplicação e divisão de números decimais. Antes, porém, veremos o conceito de número significativo. Um número significativo é um número diferente de zero, mais à direita na parte fracionária do número decimal. É o último algarismo maior que zero, nas casas decimais. A quantidade de zeros na parte decimal, após o número significativo, não altera o valor do número. A tela nos mostra uma pequena parte da organização numérica, que devemos saber. Temos que ter mais atenção aos algarismos em torno da vírgula, antes e depois, porque aí é que os nossos estudos vão acontecer. Em qualquer trabalho de matemática, é muito bom ter a escrita correta e legível, e a organização para evitar erros. Nos exercícios vamos mostrar que devemos obedecer a posição do algarismo nas casas corretas dentro de cada coluna. As centenas na coluna das centenas, as dezenas nas casas das dezenas, a vírgula na coluna das vírgulas, os décimos na coluna dos décimos, e assim por diante. Mostraremos a operação de adição, com a resolução de 4 exemplos mostrados na tela. Perceba que vamos operar com parcelas de números de casas decimais diferentes. Quando se trata de parcelas com o mesmo número de casas decimais, que é o caso deste exemplo, é só operarmos a adição, como se faz com qualquer operação de números inteiros ou naturais, porém sem esquecer do posicionamento da vírgula. As parcelas são posicionadas de forma que a vírgula de uma parcela está exatamente na mesma coluna da outra parcela. Veja como resolver. Vamos somar coluna por coluna. O resultado é 14 inteiros e 78 centésimos. No exemplo B, a segunda parcela tem apenas uma casa decimal, e a primeira parcela tem 3. Neste caso, vamos preencher com zeros a parte fracionária da segunda parcela, para igualar as casas decimais. Posto que, como vimos anteriormente, os zeros à direita do último número significativo não altera o valor. Feito isso, vamos somar normalmente, como fizemos no exercício anterior. O resultado é 3 inteiros, 551 milésimos. O exemplo C é uma adição de um número decimal com um número inteiro ou natural. Como já vimos anteriormente, os números inteiros ou naturais também estão nos números racionais, também são racionais. Veja como é simples somar um número inteiro com um número decimal. Basta acrescentar a parte fracionária com vírgula e zeros no número inteiro, completando as casas decimais. Aí, é só efetuar a operação como fizemos antes. O resultado é 3 inteiros e 1 centésimo. Neste exemplo D, é feito da mesma forma que nos exercícios anteriores, quando precisamos igualar as casas decimais. Após a adição, o resultado é 4 inteiros e 102 milésimos. Observe que, em todos os exercícios, trabalhamos com o mesmo número de casas decimais, e assim, tivemos mais facilidade para a operação da adição. Vamos ver como se faz a subtração de números decimais, com a solução dos exemplos apresentados na tela. Antes, porém, vamos apresentar os conceitos de módulo de um número, para facilitar a compreensão e os cálculos. Módulo é o que representa o valor absoluto de um número qualquer. Valor absoluto é o valor numérico independente de ser negativo ou positivo, sempre será positivo. O módulo é sempre representado entre duas barras. Veja exemplos na tela. O último exemplo, e módulo de um negativo é maior que 0,5, lhe causa estranheza? Veja, e módulo de um negativo é igual a um positivo, que por sua vez é maior que 0,5. Vamos agora à subtração de números decimais. Na subtração leva-se em consideração os módulos das parcelas. Sempre vamos subtrair o módulo menor do módulo maior. O resultado será positivo ou negativo conforme o sinal que deu origem ao módulo maior. Neste exemplo, 12,35 menos 2,43, destacamos o módulo de cada parcela e concluímos que 12,35 é maior que 2,43.
Vamos subtrair 2 inteiros, 43 de 12 inteiros, 35, porque 2,43 é menor que 12,35. Subtraímos da mesma forma como fazemos com números inteiros. O resultado é 9,92. Como o sinal do número de módulo maior é positivo, o resultado também é positivo. Neste exemplo, temos a segunda parcela, com número inferior de casas decimais. Comparando os módulos, vemos que o módulo de 12 inteiros, 351 milésimos, é maior que o módulo de 1 inteiro e 2 décimos negativo. Então, vamos subtrair 1 inteiro e 2 décimos de 12 inteiros e 351 milésimos. Igualamos as casas decimais, e vamos proceder à subtração, da mesma forma como fizemos no exemplo anterior. Atribuímos o sinal de número do módulo maior ao resultado. O resultado é 11 inteiros, 151 milésimos positivo, haja vista o valor do módulo maior ser positivo. Este exercício mostra um centésimo, menos 3 inteiros. Trata-se de subtração de um número inteiro de um número decimal. Calculamos os módulos. Vemos que o módulo de 3 inteiros negativo é maior que o módulo de 1 centésimo positivo. Portanto, vamos subtrair 0,1 centésimo de 3 inteiros. Igualamos as casas decimais. Subtraímos normalmente como fizemos nos exemplos anteriores. O resultado é 2 inteiros, 99 centésimos. O sinal do resultado é negativo, ficando 2 inteiros e 99 centavos negativo, porque o sinal do número que deu origem ao módulo igual a 3 é negativo. O exemplo D mostra a expressão de subtração de 2 milésimos de 4 inteiros e 1 décimo. Avaliamos os módulos e vemos que o módulo de 4 inteiros e 1 décimo é maior que o módulo de 2 milésimos negativo. Portanto, vamos fazer a subtração de 2 milésimos de 4 inteiros e 1 décimo. Igualamos as casas decimais. Procedemos à subtração da mesma forma como nos exercícios anteriores. O resultado é 4,98 milésimos positivo. Porque o número do módulo maior é positivo. A maioria dos professores de matemática diz que é simples a multiplicação de números decimais. E eles têm razão. E só efetuar a multiplicação dos decimais, como se não houvesse vírgulas, e depois, contar as casas decimais das parcelas. E posicionar a vírgula no resultado, tantas casas decimais, quantas foram contadas nas parcelas, partindo da direita para a esquerda. Veja exemplo na tela. Faço a multiplicação como se não houvesse vírgulas. Conto o número de casas decimais das parcelas. 3 casas de 0,325 milésimos, mais 3 casas de 3 inteiros e 401 milésimos, o que somadas, é igual a 6 casas decimais. Posiciono a vírgula no resultado 105325, contando 6 casas decimais, da direita para a esquerda. O resultado passou a ser um inteiro, 105.325 milionésimos. Geralmente, procura-se um arredondamento para números com muitas casas decimais, para atender às necessidades de aproximação, conforme o problema exige. A regra de aproximação é a seguinte: quando o algarismo da casa seguinte for igual ou maior que 5, acrescentamos mais 1, na casa onde se está. Quando for menor que 5, permanece o mesmo número. Veja na tela. Embora esse processo de multiplicação seja prático, e devemos usá-lo sempre que possível, é bom saber alguma coisa a mais. Por que contar as casas decimais, e posicionar a vírgula contando-se da direita para a esquerda? Já sabemos que números decimais são frações. Vamos voltar ao exemplo anterior, na multiplicação de 0,325 milésimos, por 3,401 milésimos. Vamos transformar em uma expressão fracionária. Efetuamos a multiplicação conforme vimos anteriormente, em cálculos fracionários, onde nos mostra a operação de multiplicação.
O resultado é uma fração decimal. O denominador é uma potência de base 10. É 10 elevado a 6. Nas 6 casas decimais que contamos na forma de resolução anterior. Se quisermos encontrar o valor decimal dessa fração, dividimos o numerador pelo denominador. Como já vimos anteriormente, contamos os zeros do denominador, e posicionamos a vírgula no numerador, contando-se da direita para a esquerda. Neste exemplo, é óbvio que são 6 zeros, que é resultado da multiplicação dos denominadores, ou expoente de 10 elevado a 6. Observem o resultado. Mas aqui estamos calculando com frações decimais. Que tal vermos multiplicação com dízimas periódicas? Seja a multiplicação de 81 centésimos com a dízima 2 inteiros, 5, 5, 5, o período repetindo-se infinitamente. Como contar as casas decimais? Posso arredondar a dízima para um número decimal finito, escolhendo o número de casas decimais desejada. Por exemplo, e até a quarta casa decimal. Teremos o produto de 81 centésimos por 2,5556 milésimos. Feita a multiplicação e contando as casas decimais, temos 6 casas no total. Posicionando a vírgula, o resultado é 2 inteiros, 70.036 milionésimos. Aproximando o resultado até a segunda casa decimal, temos 2 inteiros e 7 centésimos. Mas vamos ver outra forma de resolução. Vamos transformar em uma expressão fracionária, escrevendo 81 centésimos na forma fracionária, e calculando a geratriz da dízima periódica. Calculamos a expressão fracionária de multiplicação, que resultou em 1863 sobre 900. O resultado da divisão do numerador 1863 pelo denominador 900, é igual a 2 inteiros e 7 centésimos. Concluímos que o resultado da multiplicação, de 81 centésimos pela dízima periódica 2 inteiros e mais os períodos iguais a 5, que se repetem infinitamente, é 2 inteiros e 7 centésimos. Professores sempre estudam uma maneira, ou um modo mais simples, de mostrar como se faz divisão entre números decimais. Preferimos mostrar sempre o caminho mais conhecido, e neste caso, o caminho mais conhecido é o que usamos nos cálculos fracionários, porque os números decimais são também fracionários. Vejamos alguns exemplos. 2 inteiros e 4 décimos, dividido por 3 inteiros e 8 décimos. Vamos transformar em uma expressão fracionária. 24 décimos dividido por 38 décimos. A divisão de frações é, na prática, o produto de uma parcela pelo inverso da outra. Simplifico a expressão dividindo por 10, e depois por 2. Obtenho a fração 12 sobre 19. Transformando em decimal, divido 12 por 19, e o resultado é o número 0,6315789 7, e outras casas decimais adiante, parecendo ser um número irracional, posto que não mostra um período definido. A forma prática para resolver uma divisão dessa natureza é multiplicar as parcelas por 10 e efetuar a divisão normalmente. Multiplicar por 10, porque a parcela com maior número de casas decimais tem somente uma casa, a 2 décimos. O resultado é o mesmo. Vamos proceder da mesma forma no exemplo B. Transformar em uma expressão fracionária. Temos a expressão fracionária, e vamos operar a divisão, o que implica multiplicar a primeira parcela pelo inverso da segunda. Faço a operação de multiplicação de frações. O resultado é a fração 531 negativo no numerador, e 120 no denominador. Divido o numerador pelo denominador, e encontro o resultado da divisão. 4 inteiros e 425 milésimos. Na forma prática, multiplico por 100 as parcelas, porque a parcela com maior número de casas decimais tem 2 casas. Faço a divisão e certamente obtenho o mesmo resultado. Este exemplo mostra a divisão de um número inteiro por um número decimal. Faço o mesmo procedimento, transformo em uma expressão fracionária.
Opero a multiplicação da primeira fração pelo inverso da segunda. Divido o numerador pelo denominador, e obtenho o resultado. Evidente a forma prática. Multiplico a expressão por 100, um seguido de 2 zeros, porque a parcela com maior número de casas decimais é centésimos, e opero a divisão normalmente. O exemplo D é uma divisão de um número decimal por um número inteiro. O processo é o mesmo. Transformo em expressão fracionária. Multiplico a primeira parcela pela inversa da segunda, e obtenho o resultado fracionário. Divido o numerador pelo denominador, e obtenho o resultado em decimais. Na forma prática, multiplico por 1000 as parcelas, porque a parcela com maior número de casas decimais tem 3 casas. Faço a divisão normalmente e obtenho o mesmo resultado. Este exemplo mostra a divisão de dízimas periódicas simples. Da mesma forma, podemos calcular as geratrizes para proceder à divisão. Calculadas as geratrizes, fazemos a operação de multiplicação da primeira parcela pela inversa da segunda. Por simplificação de frações, chegamos à fração que representa o resultado da divisão. Dividindo o numerador pelo denominador, encontramos o resultado, que é uma dízima periódica simples, 0,/6, que é o período da dízima periódica simples. Este exemplo F é a divisão de uma dízima periódica composta por uma dízima periódica simples. Repetimos o mesmo procedimento e transformamos as dízimas em uma expressão fracionária, calculando as suas geratrizes. Lembramos divisão de frações, multiplicamos a primeira fração pela inversa da segunda, e obtemos o resultado fracionário da divisão. Dividimos o numerador pelo denominador e temos o resultado em número decimal. No próximo vídeo vamos iniciar uma sequência de vídeos sobre álgebra, que atende o ensino básico, fundamental e ensino médio. Obrigado por assistir. Esta matéria foi apresentada por vários vídeos curtos como este, em sequência didática apropriada para melhor aprendizado. Finalizamos esta sequência sobre aritmética, e temos o projeto de elaborar vídeos curtos sobre álgebra, seguindo uma sequência didática, que atenda o ensino fundamental e ensino médio. Não deixe de ver. Inscreva-se no canal. Dê o seu like.